Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação nesse evento e me coube falar um pouquinho sobre versão com acupuntura. Então, feto em apresentação pélvica é uma das coisas muito complicado para nós obstetras quando a gente quer fazer um parto normal. É colocado como sendo sua incidência 3%, mas hoje a gente vê que na literatura ele tem aumentado essa incidência. Esse autor, Giri, colaboradores, eles referem que quanto mais idade avançada da mulher, tem mais referência de apresentação pélvica. E hoje nós verificamos que as mulheres começam a engravidar numa idade mais tardia. Se antes a gente via a média de idade da primeira gravidez em torno dos 26, 27 anos, hoje está ultrapassando os 30 anos de idade. Então, esse autor mostrou que a incidência de apresentação pélvica nas mulheres acima de 35 anos é 8 vezes superior a pessoas mais jovens. E também, Camus e colaboradores, eles referem que numa estatística de quase 600 mil mulheres, tinha uma incidência um pouquinho maior do que o clássico, os 3%, era em torno de 4% a 5%. E esse Camus, ele refere que são fatores de risco. A idade gestacional mais avançada, então, quanto mais idade gestacional for avançada, você teria, então, o parto prematuro teria maior incidência de apresentação pélvica e na gestação de termo teria um pouquinho menos. O peso fetal também, quanto menor, é maior, e enquanto que a paridade, quanto menos, tem também maior incidência de apresentação pélvica, assim como a idade materna, cicatriz de cesárea e malformação congênita fetal. Então, por que obstetras têm tanto medo de parto vaginal de apresentação pélvica? Porque é um parto de dificuldade crescente. Então, são 3 grandes os segmentos de distócia: o segmento do polo pélvico, o segmento da cintura escapular e, por último, a parte da cabeça, que é o lugar onde tem maior dificuldade de nascimento. E, por causa disso, principalmente aqui no Brasil, se a apresentação pélvica praticamente é indicada a cesárea. São muito poucos os obstetras que tiveram treinamento e tiveram a possibilidade de aprender todas as manobras referentes à apresentação pélvica. Daí, a possibilidade de fazer tal qual a versão propriamente dita, como também a possibilidade de fazer acupuntura para redução dessa situação. Então, a versão externa, que é considerada uma das formas de você melhorar, diminuir a incidência de apresentação pélvica, ele tem um sucesso de 45% a 80%. Os fatores do sucesso estão relacionados à quantidade do líquido amniótico, a situação transversa é melhor do que a apresentação pélvica, nas placentas posteriores e nas não nulíparas tem um sucesso maior. Na minha vivência pessoal, eu diria que tem também o tônus mais aumentados, a presença de contrações de Braxton Hicks, que surgiram mais precocemente, e também ter a apresentação do polo pélvico mais fixa na sua bacia, também são pontos que desfavorecem o sucesso. Na literatura, a gente tem 22 artigos falando de acupuntura em apresentação pélvica e acupuntura fazendo essa versão. Então, Smith e Betts, eles fizeram um protocolo estabelecendo, com 16 especialistas, uma alta administração de moxa. Então, a própria paciente, a própria gestante vai fazer a moxa, e que começaria entre 34 e 35 semanas. Isso é consenso em 80% dos especialistas, com um material que tenha pouca fumaça e pouco odor, entre os 90% dos especialistas, e que deveriam realizar no mínimo 10 dias, uma vez ao dia, por 30 minutos. Né? E que tenha que ter uma monitoração de segurança, ou seja, fazer cardiotoque ou fazer avaliação da ausculta fetal para ver se realmente a criança está bem.
estudos multicêntricos, como de Vaz e colaboradores, em 2013, onde estudaram 406 gestantes e realizaram a versão acupuntura entre 33 e 35 semanas, né? O clássico ponto é o bexiga 67, e sendo que a moxa foi bem sucedido em 58%, enquanto que o ponto Chan em 43,4%, então houve uma melhora da apresentação em 34%, e não teve nenhum efeito adverso grave. E tem revisão sistemática também. Em 2013, Coyle e colaboradores, eles juntaram 8 trabalhos, resultando em 1.346 mulheres, e este autor, ele concluiu que não reduziu a apresentação não cefálica, mas reduziu a necessidade de uso de ocitocina se, mesmo assim, fariam parto vaginal, né? A moxa obteve menor incidência de não cefálica quando comparado à acupuntura, então, com agulha versus moxa, moxa teve um resultado melhor. A associação moxa mais acupuntura teve menor incidência da não cefálica em 73%, e moxa mais técnica postural também houve uma redução da apresentação pélvica em 26%. Outro estudo randomizado de Doe e Berg, então, essas são de casuística muito pequena. A de Doe é de 20 gestantes, realizando entre 34 e 36 semanas, durante 10 dias. Houve aumento de até 5 vezes de apresentação cefálica, e também esse autor concorda que, mesmo que não tenha sucesso com acupuntura ou com moxa, né, ele refere que o fato de ter feito essa intervenção aumentou o sucesso na manobra de versão externa. E Berg, em 2010, este autor fez com uma idade gestacional um pouquinho mais precoce, com 33 semanas, e no final, quando estava entrando em trabalho de parto, mostrou que naquele grupo que foi realizado moxa, teve 32% de apresentação pélvica, e naquele grupo controle de 53%. De qualquer forma, todos os autores, inclusive este que Gautier, ele fez cardiotocografia intra e após acupuntura ou moxa, e ele refere que não teve nenhuma alteração no bem-estar materno-fetal. Ou seja, fazendo moxa, fazendo acupuntura, houve realmente uma segurança no que diz respeito ao bem-estar materno-fetal. Então, os clássicos, o ponto é bexiga 67, o que de vivência eu posso acrescentar que pode ter também, associado a isso, pontos de relaxamento, não só relaxamento sistêmico, como também relaxamento uterino, e aí pode estar associando pontos como BP4, PC6, P7 e VB34. Muito obrigada.